Gente, terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV, falando sobre o papel da nutrição em relação à amamentação. A gente já falou bastante aqui no primeiro e segundo bloco, vamos continuar ainda aqui. Tem umas coisas que eu estou tirando minhas dúvidas, até porque já tem a Sofia, que é minha neta, que está com 7 meses, e essa pergunta que vai vir em xeque aí para minha nora, para ela... Assiste, viu? Para prestar atenção aqui. Jéssica, como fica a amamentação com a introdução alimentar? Né? Porque sempre é uma dúvida assim também de muitas mamães aí, né? Deixo, tiro, continuo, ou não introduzo? Como que é? Não, continua, tá, gente? Continua sempre. O aleitamento materno vai continuar sendo a maior fonte de nutrientes do bebê. Então, a alimentação complementar a gente inicia com 6 meses de vida, é o ideal, então não antes que isso, tá? Então, com 6 meses a gente inicia a introdução alimentar e o leite materno vai sim continuar sendo a principal fonte de alimentação do bebê. Então, comer é um ato aprendido. Eu falo muito isso no consultório, comer é um ato aprendido. Então, a gente vai ensinar o bebê a comer com 6 meses e aí esse processo dura ali até 1 ano. Então, até 1 aninho de idade, o leite materno continua sendo a principal fonte de alimento do bebê. Ou leite materno, como a gente está falando muito, eu falo isso, mas a fórmula infantil também em casos da impossibilidade do aleitamento materno, mas falando em leite materno vai ser considerado sim o principal alimento do bebê, mesmo depois da introdução das frutinhas. Então, não é logo no primeiro mês que a gente já substitui. Então, continua sendo em livre demanda, tá? Então, às vezes, a gente precisa organizar alguns horários para não ficar com o estômagozinho muito cheio, mas continua sendo. O principal alimento do bebê, ele é o principal e a alimentação vai complementar. Por isso, é a alimentação complementar que a gente chama a partir dos 6 meses. Depois de 1 aninho, aí inverte. Aí é o contrário. Aí é mais alimentação e o leite materno, claro, obviamente, se for uma escolha da mãe, da criança, ele vai continuar sendo ofertado, mas ele complementa a alimentação. Então, a partir de 1 ano, ele complementa a alimentação e aí investe. Então, ainda assim, pode ser oferecido o leite materno, mas já como complemento da alimentação. Aí, após 1 ano, a alimentação vai ser o principal. Porque o que a gente vê muito, Jéssica, é assim, chegou 6 meses, parei de amamentar, vou dar a alimentação, né? E vou complementar com a fórmula. Não Fiz minha obrigação e ponto, acabou, né? 6 meses, pronto. E aí eu vou agora dar o leite, a fórmula, que seja, e vou... Na hora que der, eu faço lá a papinha ou o que for e dou. No dia que não der, eu dou só o leite mesmo e continuo. Não é muito isso? É muito isso, sim. Óbvio que a gente quer que continue amamentando o obrigatório, né? O exclusivo que a gente orienta e que a Organização Mundial da Saúde preconiza é aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Mas isso significa que depois de 6 meses eu preciso parar ou eu devo parar? Não, de forma alguma. Inclusive, como eu falei anteriormente, vai ser o principal alimento de fonte de energia da criança ainda. Ela está aprendendo a comer. Então, de 6 meses até 1 ano, é aquilo que a gente vai ensinar a comer. Todos os dias, conhecer uma fruta diferente, uma sopinha, ou os legumes. E aí, o leite materno continua sendo a principal. A gente coloca na rotina da criança a comidinha, mas o leite materno continua sendo o principal alimento. Só investe com 1 aninho de idade. E assim, outra coisa que eu tenho certeza que tu escuta muito no consultório, leite fraco. Meu leite é fraco, não sustenta, meu bebê chora muito e tal, né? Tem muito isso e eu tenho assim, certeza que a maioria das mães acham isso. Elas até olham a cor do leite, né? Não existe leite fraco, tá? Primeira coisa, o leite materno ele é tão maravilhoso que ele
dá tudo, fornece tudo que o bebê precisa. Então, às vezes, quando ele está mais doentinho, se o bebê fica doentinho, ele tem mais imunoglobulinas, que a gente chama, então mais fatores de anticorpo que ajudam na imunidade do bebê. Se o bebê precisa ganhar um pouquinho mais de peso, ele vai estar lá mais rico em gordura, mais rico em carboidrato. Então, o leite materno, ele é excepcional, ele é maravilhoso, completo de tudo. Então, não existe leite fraco. Às vezes, o que a gente precisa avaliar é como que está a alimentação da mãe, né? Precisa ser uma alimentação saudável. Então, precisa ter frutas, precisa ter hidratação, precisa ter água. Então, não precisa complementar. Às vezes, a gente utiliza mais alguns alimentos que ajudam a mãe a estar melhor nutrida. Então, se a mãe estiver bem nutrida, às vezes bem suplementada, né, na maioria dos casos, precisa continuar a suplementação da gestação, porque durante a amamentação também tem uma demanda maior dos nutrientes. Então, precisa ajustar isso, a questão da alimentação da mãe. Mas não existe leite fraco, não. Jéssica, agora veio aqui uma dúvida aqui em relação... E aquelas mães que têm gêmeos? Como que é isso? Porque eu me lembrei da Nayade. Sim. Aí eu fiquei... Não, é uma amiga em comum. Como que faz? Olha, dá tempo ali? Dá, né? Dá. A mãe vai ficar mais cansada, claro, mas o organismo é perfeito. O leite materno dá para suprir as duas necessidades. É claro que a mama precisa de um tempinho, né, para esvaziar e produzir novamente, mas como eu falei, a produção de leite, ela é feita, a maior quantidade é enquanto o bebê está sugando. Então, quanto mais o bebê suga, mais leite vai ser produzido. Então, se eu tenho 2 sugando, as 2 mamas, então eu vou ter mais leite. Exatamente. Então, é totalmente capaz, suficiente. Claro que tudo isso, gente, que eu falo, precisa ser avaliado individualmente, né? Isso é como regra geral, mas existem as exceções e precisam ser avaliados, tanto por pediatra como nutricionista materno-infantil, se caso necessário a indicação de algum complemento. De alguma forma, exatamente. Né? E essas mães que reclamam, às vezes, assim, que os filhos não estão ganhando peso, né? Que chegam lá, não, eu estou amamentando, mas meu filho não está ganhando peso. Né? Qual é o X da questão aí nessas situações? O bebê ele perde um pouquinho de peso durante a primeira semana do nascimento, isso é normal, é fisiológico, mas depois ele recupera, né? Então, uma boa, a gente precisa avaliar se o bebê está mamando bem. E aí, como que a gente sabe que o bebê está mamando bem? Se tiver bastante xixi na fralda, a gente vai sentir a fralda mais pesadinha, vamos observar o número de fraldas por dia. Então, tudo isso vai ajudar a gente a avaliar se ele está tendo uma mamada eficiente. Se o bebê está mamando bem, está sugando adequadamente. Avaliar o ganho de peso também é importante, mas na primeira semana, normalmente tem uma perdazinha de peso e depois ele vai recuperando. Então, avaliar a curva de crescimento junto com o profissional, junto com o pediatra que acompanha, é importante também. Mas, então, não sair por aí só completando com fórmula, ou com leite, ou com mingau, por achar que não está sendo suficiente. Precisa de avaliação individualizada. Porque nem sempre o peso é sinônimo de saúde, né? De uma criança saudável. Porque antigamente, principalmente, as pessoas avaliavam muito em cima disso, né? E aí, dá-lhe mingau, daí o menino ficava fortão lá, os meninos tudo robusto, tudo gordo, né? Mas, no fundo, não eram saudáveis. Né? Porque a fórmula estava entrando no lugar da amamentação. Isso. Né? O bebê precisa ganhar peso, né? Tem ali, a gente avalia, o pediatra avalia junto ali o ganho de peso mensal, é preciso estar na curva ascendente, quando a gente coloca no gráfico, mas não precisa ser aquele bebê gordinho, rechonchudo, não. Ele precisa estar ganhando peso de forma saudável, adequada, então isso daí que precisa ser avaliado. Porque eu falo assim, porque tem mães que elas olham a criança da Dona Maria lá, a vizinha, né? E a dela que está só na amamentação. E a da Dona Maria lá está na fórmula, está no mingau e tudo. E aí bate aquele desespero, né? Uai,
por quê. Exatamente. Né? Qual que é o que... Então, eu vou também dar a fórmula para o meu filho ficar gordo, né? A gente pede para não comparar uma criança com a outra. Cada criança é única, é diferente. Então, assim, não posso comparar com o meu vizinho, que está mais gordinho. Então, não comparem os bebês de vocês, mas a gente vai avaliar o ganho de peso, obviamente, né? Um dos fatores. Vai avaliar se o bebê está mamando direitinho, se está sendo suficiente para suprir, mas jamais a gente vai orientar da mingau para ver o bebê rechonchudo, para ver o bebê pesado. Eu escuto muito, eu acho que a maioria dos profissionais escuta muito assim, eu tomei mingau e nunca morri. Minha mãe me deu mingau, minha avó me deu mingau. E aí eu falo para eles, você deu sorte, né? Eu falo muito isso. Mas, assim, é uma sorte que a gente não sabe o futuro, né? Aquelas crianças que tomaram muito mingau na infância, leite de vaca, podem sim desenvolver diabetes, pressão alta, por conta de uma má alimentação lá atrás. Então, a gente ainda vai colher os frutos dessa alimentação errada. Por isso que a gente hoje orienta bem e bate muito na tecla sobre o uso de mingau. Aí outra questão assim que a gente vivenciou e, aliás, e continua vivenciando, que é em relação à amamentação na Covid-19. Né, assim, as dúvidas, né? Amamento, suspendo, o que faz? Isso, principalmente no início, isso gerou muita dúvida, né? Algumas mães pararam de amamentar quando recebiam o diagnóstico do Covid-19, mas não é necessário. Hoje eu acho que já está bem mais evidente isso. Mesmo que a mãe testar positivo, pode continuar amamentando. A gente dá algumas orientações, né? Como o uso de máscara, lavar e higienizar bem as mãos durante ali a amamentação, porque o contato fica mais próximo com o bebê, mas não tem indicação de suspender o aleitamento materno, não. Pode amamentar, com certeza. Pronto, aí não tem desculpa, né? Quem falou que não podia é mito, pode continuar amamentando. Exatamente. Jéssica, na impossibilidade, né, de uma amamentação, você já falou aqui algumas questões. O que fazer? A gente sabe que o cenário ideal é que todo mundo conseguisse amamentar até 6 meses exclusivo e depois estendesse ali até o momento de decisão da mãe e do bebê. Mas em alguns casos existe a impossibilidade, então os profissionais eles vão indicar a fórmula infantil. O que é a fórmula infantil? É um leite de vaca que a indústria modifica para se aproximar do leite materno. Não vai substituir, mas a indústria faz ali uma conversão no leite de vaca e faz a fórmula infantil, onde se aproxima um pouco das características do leite materno. Então, tem diversas fórmulas no mercado. Então, procurar um profissional habilitado para indicar no caso da impossibilidade do leite materno. Leite materno, gente, sempre vai ser nossa primeira escolha. Sempre. É o melhor alimento do mundo. Então, sempre vai ser a nossa primeira escolha. A gente sempre vai incentivar e fazer de tudo para que essa alimentação seja possível. Mas na impossibilidade, a gente tem as diversas fórmulas que a gente pode indicar. Então, avaliando individualmente cada caso. Existem fórmulas especiais, como a gente já falou, para criança com alergia à proteína do leite. Existem algumas fórmulas anti o regurgitamento, então aquele refluxo, aquele vômito. Então, precisa ser avaliado cada caso para indicar a melhor fórmula. E assim, a gente sabe que a amamentação ela vai além da nutrição, né, do bebê. Ou seria, de fato, apenas para essa finalidade? Não. Além da amamentação nutrir o bebê, como eu já falei, os benefícios da mãe para o bebê também, né? Mas eu acho que aquele vínculo ali entre mãe e bebê, ele aumenta. Então, aquele momento se torna único na vida da criança, na vida da mãe também. Aquele momento ali único de amamentação. Eu costumo muito falar também, assim, o custo, eu acho que é importante. Eu acho que aleitamento materno é uma
questão de saúde pública mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir incentivar, mais a gente vai diminuir custo, tanto da mãe quanto dos órgãos mesmo, né? Incentivando esse aleitamento materno. Então, além desse vínculo, a gente tem custo zero, gente. Leite materno é de graça, é custo zero. Então, eu acho que isso é bem importante também, hoje em dia, nesse contexto familiar, onde algumas famílias passam por dificuldades. Então, comprar a fórmula, isso daí vai onerar muito ali. Então, a gente tem um alimento melhor do mundo de graça disponível. Então, ter informação e tentar conseguir sempre promover o aleitamento materno, acho que é a melhor escolha. Verdade. Gente, que programa gostoso, sabe, assim, de fazer, de esse bate-papo aqui muito bacana com a Jéssica. Eu amei, viu, Jéssica, tê-la aqui no programa no Missão Saúde na TV. A gente já está encerrando aqui o programa. Depois eu vou trazer a Jéssica de novo. Ela ainda não sabe, mas ela vai vir de novo, tá? Para a gente falar aí de outros temas bem bacanas, viu? Mas muitíssimo obrigado, Jéssica, por ter tirado do seu tempo, que é corrido, que eu sei, né, para estar aqui conosco. Fique à vontade, faça aí seus agradecimentos. Eu que agradeço. Não é fácil vir aqui da entrevista, mas foi bem tranquilo. Então, assim, tá propagando isso, né? Tá propagando durante todo esse mês, principalmente, essa promoção mesmo e proteção do aleitamento materno, que é o que a gente quer. Hoje, no Brasil, a gente ainda não tem os melhores números de aleitamento materno exclusivo, mas quanto mais informação a gente passar, quanto mais incentivo a gente fizer, é melhor. Então, é o melhor alimento do mundo. Então, foi um prazer estar aqui incentivando um pouquinho mais e passando essas informações. Ótimo. Para você que ainda ficou com alguma dúvida, né, ou que de fato quer entender, quer já fazer aquilo que eu falei, né, lá no programa lá atrás, a importância de prevenir, de trabalhar, de fazer as coisas antes de deixar o problema acontecer, a Jéssica também atende lá na Pronto Baby, né, que fica lá no Shopping Verdes Mares. Agenda, tá passando aí o telefone direitinho, faça seu agendamento, tire todas as suas dúvidas, faça o acompanhamento, né, que é muito importante. E ela também atende lá na clínica Bem Nascer, que é lá com a doutora Kathleen, que eu amo também, de coração, viu? Faça o agendamento, não tem desculpa, tá, gente? A Jéssica é uma profissional muito competente, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer uma avaliação, de fazer um acompanhamento com um profissional de muita qualidade, viu? E agradecer a você, telespectador, que ficou conosco aí até agora. Esse programa é feito por sua causa, viu? Muito obrigada e fique ligado no Missão Saúde na TV.